Bom, vamos dar continuidade à parte 8 do caso clínico da Dora, que antes da gente dar continuidade ao parágrafo 92, reler ele na realidade e seguir a partir daí com função e campo da palavra na fala e na linguagem, da fala e da linguagem em psicanálise. Então, continuando. Freud falando, vale ressaltar que temos aqui 3 sintomas: a repugnância, a sensação de pressão na parte superior do corpo e a evitação de homens em conversa afetuosa, todos eles derivados de uma única experiência e somente levando em conta a inter-relação desses 3 fenômenos, podemos compreender de que maneira se formaram os sintomas. Fenômenos, já falei que vem de Feiner, aparecer. Só levando em consideração a inter-relação dessas 3 coisas que aparecem é que a gente pode compreender de que maneira se formaram os sintomas. Cai junto. A repugnância é o sintoma de repressão da zona erógena oral, que, como veremos na página 48, fora ultracultivado na infância de Dora, pelo hábito sensual de sugar. A pressão do pênis ereto provavelmente levou a mudança análoga no órgão feminino correspondente, o clitóris. E a excitação desta segunda zona erógena foi remetida por um processo de deslocamento para a pressão simultânea contra o tórax, fixando-se ali. O evitar homens que pudessem estar em estado de excitação sexual segue o mecanismo de uma fobia, sendo sua finalidade salvaguardar a paciente de qualquer reavivamento da percepção reprimida. A fim de mostrar que tal suplemento à história era possível, indaguei da paciente muito cautelosamente se ela sabia alguma coisa a respeito dos sinais físicos de excitação no corpo do homem. Sua resposta relativa ao presente foi sim, mas relativa ao tempo do episódio, acho que não. Ou seja, quando ela tinha 14 anos, ela acha que não tinha essa ideia. Desde o início, tive com esta paciente o mais extremo cuidado de não lhe apresentar quaisquer fatos novos na região do conhecimento sexual. E assim agi não por motivos de consciência, mas porque estava ansioso para submeter meus pressupostos a uma prova rigorosa neste caso. Desta forma, nada chamei pelo nome apropriado até que as alusões dela se tinham tornado tão inequívocas que havia muito pouco risco de traduzi-las em expressão direta. Sua resposta era sempre pronta e franca. Ela já sabia a respeito. Lacan mais tarde vai dizer que a histérica sabe tudo, né? E ela sabe. Mas a pergunta sobre a origem, aqui está a origem em itálico, de seu conhecimento, quer dizer, sobre de onde vem esse seu conhecimento, era um enigma que suas lembranças não podiam resolver. Ela tinha esquecido a fonte de todas as suas
informações sobre este assunto. Nota: ver o segundo sonho, página 96. Conferir também página 34, nota 59 e o 116, nota. Se posso imaginar que a cena do beijo ocorreu assim, posso chegar à seguinte origem da sensação de repugnância. Nota: aqui, como em todos os casos semelhantes, o leitor deve preparar-se para encontrar não uma, mas diversas causas pela sobredeterminação. Freud mencionara esta característica dos sintomas histéricos na seção 3 de seu capítulo sobre a psicoterapia da histeria nos estudos sobre histeria de Breuer e Freud, de 1895. Foi também discutida por Breuer com o reconhecimento de Freud na seção 3 de sua contribuição teórica para o mesmo trabalho. Tais sensações parecem ser originalmente uma reação ao odor e depois também à visão de excremento. Mas os órgãos genitais podem lembrar as funções excretoras, e isso se aplica especialmente ao pênis, pois este órgão desempenha a função de micção, assim como a sexual. Micção é da urina, expelir a urina. Na verdade, a função de micção é a primeira das duas a ser conhecida e a única conhecida durante o período pré-sexual. Acontece assim que a repugnância torna-se um dos meios de expressão afetiva na esfera da vida sexual. O interurinas e facis nascimur. É que o Santo Agostinho dizia que a gente nasce entre a urina e as fezes. Do primeiro padre cristão, prende-se à vida sexual e dela não pode ser separado, a despeito de todos os esforços no sentido de idealização. Gostaria, contudo, de enfatizar expressamente minha opinião de que o problema não é resolvido pela simples menção desse trajeto de associação. Não basta que associe. O fato de que esta associação pode ser evocada não indica que ela será efetivamente evocada. E, na verdade, em circunstâncias normais, ela não o será. O conhecimento dos trajetos não torna menos necessário o conhecimento das forças que o percorrem. Nota: todas essas discussões contêm muita coisa que é típica e válida para a histeria em geral. O assunto da ereção resolve alguns dos mais interessantes sintomas histéricos. A atenção que as mulheres prestam aos contornos dos órgãos genitais dos homens vistos sob suas roupas torna-se, quando reprimida, uma fonte de frequentes casos de evitação, de companhia e de medo da sociedade. Nesse caso, então, não é reprimida, é recalcada. Dificilmente se pode exagerar a importância patogênica do laço compreensivo que une o sexual e o excrementício, um laço que está na base de um grande número de fobias histéricas. Este tópico aparece muitas vezes nos escritos de Freud. Aparece, por exemplo, já em 1897, no esboço K da correspondência com Fliess,
Isso está em Freud, em 1950, publicado. E até mesmo em 1930, na longa nota de rodapé ao fim do capítulo 6º de A Civilização e seus Descontentes. Deve ser o mal-estar na civilização. 1930. Bom. Vou parar aqui por causa do tempo. Repara que ele vai percebendo que um sintoma pode ter vários componentes que vão configurar esse sintoma, que não basta a associação para que a coisa se dissolva, que às vezes a associação em si não leva exatamente a coisa alguma, simplesmente ela aparece, vem à tona mais uma coisa. Existem coisas que efetivamente ela reprime, existem coisas que são da ordem do recalque de fato. Tudo isso ele sabia, embora ele ainda não tivesse feito os modelos formais para chegar aí. Ele sabia por empiria, por experiência. Até aqui, Freud só tinha feito o modelo da laguna, o da cebola e o do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, onde ele vai descobrir o inconsciente. O resto são as pesquisas dele. Vocês reparem que ele pergunta aos pacientes coisas que nós na clínica não perguntamos. Nós deixamos o paciente associar livremente, mas nós não estamos fazendo pesquisa como ele está fazendo. Ele está numa coisa nova e fazendo pesquisa. Eu trabalho igual o Freud. Não, não trabalha igual o Freud, não. Você trabalha a partir do que ele te ensinou. Você não vai chegar na consulta e ficar perguntando, não. A pessoa está em associação livre e você em atenção flutuante. O Freud teve que fazer esse trabalho para fazer a psicanálise. A gente não precisa, tá?